Bom dia! Vamos acertar ali a antena. Ok, direito. Microphones, o outro tá aí de reserva? Tá, Da carregando. onde? Bom dia, bom dia, bom dia. Ih, eu vou Bons ter que dias. Bom dia, minha gente. Vou parar que eu não enxergo. Não enxergo nem com óculos e nem sem óculos. Porque o óculos é para perto Então, vai uma tela auxiliar aqui. da idosa. Tela de idoso. Aí Tela de idoso. pronto para idoso. Paciência, é o celular. Estamos aqui no Você tá me café. chamando de velho? Eu falei que eu não enxergo. Quem tá com você? Mas quem que tá Quem tem lendo? mais idade? Quem pediu o óculos, o E celular? quem se chamou de idoso? Eu. Você que Você é concluiu. mais nova que eu? Tá vendo, Estou gente? concluindo que você está me chamando de idoso, E de as pessoas... velho. Viu, gente? As pessoas concluem. Eu estava falando somente da minha pessoa, entendeu? Então, eu acho que essa coisa de conclusão pode ser um ponto de partida Ah, tá sendo som? para nossa live. Tá. O que vocês acham disso? Conclusões. Quais são as coisas que você fala Vamos ou que convidar. você escuta Vai falando aí. e que levam a conclusões, né? E a gente sabe que conclusão é uma coisa muito particular, peculiar e leva a alguns desfechos que não necessariamente são aqueles que deveria ter aquela situação. O que você conclui? Como é que você conclui e como é que você sai da tal da conclusão? Hum? Fala aí, Não. participa, vem cá. E aí, como é que a gente sai disso? E eu lancei a pergunta. Ah, ó. Vamos tecer. Esqueci. Eu estou concluindo no momento que ela está com fome. E ela decidiu fazer a live. De que jeito? Comendo, gente. É no café da Comendo. manhã. Sejam muito Então, bem-vindos. Muito bom dia. como é um café da manhã e vai ser um café demorado, dentro do Na proposta, Caldeirões, dentro da proposta, corre lá, pega xícara, caneca, peguem suas xícaras, peguem suas canecas, peguem seus copos de vitamina. copinho de vitamina, aquele copinho de massa de tomate que, nossa, alguém deve ter copo de massa de tomate para uso, e tá certo. Uso Exatamente. consciente do material que está disponível no meio para a gente poder fazer o nosso Nosso consumo. brinde. Vem cá, Pera, pega a só xícara, pra não derrubar. pega a caneca aí, Tchim, tchim. vem tomar café com a gente. Estamos falando e começamos a live falando sobre conclusões. Então, esse é um capítulo adicional do nosso diário de bordo, que, como já falamos, é construído aos domingos. Exatamente. E por que é construído? Sim, ele não está escrito. É um diário que se monta e se modela a cada ciclo, a cada período, com suas conclusões ou não, né? E fica a dica para vocês, venham sempre, participem com a gente e vamos mexer o caldeirão. Falar em mexer caldeirão, hoje à noite, hoje é domingo, à noite, às 19h30, temos... Como é que a gente tinha falado o nome? Domingão do Tarão. Domingos de Do Tarão. tarô. Domingão do Tarô. Domingos do Tarô. Domingos? Domingos parece sobrenome, né? Domingos. É, coitada da pessoa, né? A primeira carga da semana é domingo. Lá vem bomba. Né? Domingos de Tarô, gente. Domingos de Tarô. Vamos começar o nosso tarô. Vamos voltar, né? Ó, tava as olhando para baixo aqui lives. porque eu tava fazendo compartilhamentos, né? Então fica a dica aí. Você que tá aqui com a gente, ou você que estará aqui com a gente, né? Porque o povo também precisa descansar no manhã do domingo, né? Nós somos dois. A gente concluiu que tem que ser 8h30, né? Por que concluir que tem que ser 8h30? Ah, gente, acho que o pessoal já deve estar levantando, tomando um cafezinho. Se você não quer compartilhar com os outros, coloque fone de ouvido. Coloca um fonezinho de ouvido e escuta a gente falar. Vem participar com a gente. E soltamos a pergunta. Qual que era a pergunta que você fez?
Eu já não lembro mais. Sobre conclusão, como é que você conclui, o que você conclui das coisas, das informações que chegam para você. Que resolução que sai disso, né? Um exemplo foi o da velhice, né? Tem Me aquela faça, frase, me alcance, me dê, me propicie isso, porque eu já estou velho. como é que é? Tem Quando uma aquela... pessoa mais nova fala, obviamente, e por incrível que pareça, tem um caso doméstico aqui, né? Porque agora temos a Maria Vitória que está universitária, né? E diz a lenda que ela estuda com pessoas mais velhas que ela, né? E as pessoas são mais velhas que até que os professores, às vezes, né? E é engraçado, ela fala assim, nossa, só tem velho. E em casa, o que que tem? Tem eu, tem a Dinossauros. mãe dela, o avô dela, que tá beirando os 80 anos, Meu pai da fruta. né? Então, às vezes, o que a gente fala não soa muito bem, por conclusões, né? Conclusões, Conclusões. exatamente. Porque você pode estar lá lindo, belo, formoso, ou linda, bela e formosa, e alguém chega e fala um comentário desses assim, se tivesse, Isso é me chamou de interessante. velho, me chamou de velha. Isso é interessante, porque são as pessoas que não estão enraizadas em si, sabe? Acho que concluem dessa forma. Sim, porque na realidade a gente não tem que concluir nada, é igual dar opinião, igual dar conselho, Hum, né? Porque quando você não entende ou quando você não sabe, você faz o quê? conclui. Pergunta. Você conclui, Você pergunta. Porque quando conclui. você não sabe ou quando você não entendeu, você pergunta. Simples assim. Só que nós não fomos educados para fazer perguntas. Por quê? Na nossa infância a gente foi educado que jeito? Não incomoda. Não fica perguntando. Não fica pegando. Não faça barulho, Não faça não barulho. faça Sei correria, lá, qualquer coisa. cuidado para não Mas, estragar, cuidado para não perder. e uma das coisas é não faça perguntas. E ainda Não assim tem mais uma que incomode. eu acho que é pior, né? Em mesa de adulto, criança não abre o bico. Tem isso também. Mas enfim, então você é tolhido, castrado a todo momento, foi a todo momento, né? E aí chega no adulto, aquele adulto inseguro, aquele adulto que conclui que ele não cabe naquele lugar, aquele adulto que se entende errado, aquele adulto que se entende não inteligente, aquele adulto que se entende qualquer coisa de menos é uma pessoa plena, né? E aí por isso hoje, mais do que nunca, busca-se a plenitude, a harmonia, busca-se. Ai, gente, eu tô comendo, então, enfim. Busca-se tratamentos, principalmente os complementares integrativos ou holísticos, né? Que é o que a gente faz aqui. Busca-se muito o despertar da consciência, né? O desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque você quer fazer algo, porém você não consegue por conta das conclusões. Ah, eu não consigo porque eu não concluí a faculdade. Eu não consigo porque eu não concluí o ensino médio. Eu não consigo porque eu concluí que eu sou errado, estou fazendo errado. Enfim, você podia vir também. Mas eu vim, Mas eu aí, já estou me dividindo aqui. tá. Entende? Gente, Então, nessa coisa das tesouradas que a gente leva lá desde novo, né? Eu vou falar por mim. só um adendo, não culpando ninguém, tá? Porque culpa não existe. Eu vou falar uma experiência que eu vivi e, de certa forma, ela, por algum tempo, ela imprimiu em mim um sinal que insistia e persistia em continuar. Sempre fui uma criança falante, embora tivesse que ficar em silêncio, né? Meu pai viajava, quando chegava, retornava das viagens, precisava do quê? Silêncio, silêncio, para poder dormir, se refazer, enfim. Até isso gerou assim algumas questões de infância, né? Em todos os irmãos. Somos em quatro, né? E daí, quando meu pai não estava em casa, então eu exercia o dom da minha fala, que era alta, né? Era alta.
E um dia um tio muito querido falou assim: Nossa, esse menino fala tão alto, ele podia falar mais baixo. E aquilo foi introjetado, né? Um termo psicológico, né? E você acaba aderindo à informação que chega e ela te imprime sinais. Em outras palavras, comprando a verdade do outro. Então, Pronto. e depois disso eu comecei a moderar e modular a minha voz. E ela foi ficando cada vez mais baixa. A ponto de que, em muitas situações, era como se eu não estivesse falando, falava muito baixinho. Imagine criança, né? Ali na fase de pré-adolescência, né? Falando baixinho. É a fase em que eles estão buscando se expressar para poder já começar a conquistar espaços e fazer as suas próprias modulações, né? Com o mundo que se apresenta e se revela, né? Por meio da escola, por meio das amizades, as coisas todas que existem. Então, acaba que, dependendo do que acontece, a pessoa fica tímida, encabulada, não sabe se colocar e não se sente pertencente ao local ou ao meio em que ela está ou que ela está frequentando. Depois de muito tempo, eu, obviamente, consegui driblar isso, né? E trazer um outro significado. Então, foi uma conclusão que foi tirada lá quando eu pequeno e que carregou-se por muito tempo. Então, é um exemplo, né? E esse é um exemplo pessoal. E, e é bom quando a gente pode ter a oportunidade de falar sobre algo de si, né? Porque é uma forma de você botar outro significado, botar uma outra versão disso, né? Que era simplesmente, ó, quando você está perto de alguém, você não precisa ficar falando alto no ouvido da pessoa. É mais ou menos isso. Talvez fosse isso que meu tio, na experiência de vida dele, tivesse tentado falar, né? Então, é por aí. Então, são conclusões. Conclusões sobre informações que a gente recebe e da formatação que a gente quer. E aí cai as maneiras, né? O como você passa a informação, porque você recebeu a informação. O tio dele recebeu uma informação lá atrás, quando ele era criança, de que não precisava falar alto. Porém, ele concluiu da forma dele. Quando ele viu o sobrinho falando alto, ele repetiu uma ação. Por quê? Por que eu estou falando que é uma repetição? Porque quando a gente repete um padrão e ele é um padrão que vai limitando, é um padrão repetitivo onde você essa limitação ela está dentro dessa história dessa família. Então aí como que a gente poderia mudar essa informação? Que são as ressignificações, né? Eu poderia ter falado assim, filho, vem cá, sobrinho, vem cá com o tio. Seguinte, quando você está perto de uma pessoa, você não precisa falar tão alto. Porque a gente tá pertinho, a gente tá ouvindo, né? Porque geralmente a criança, ela fala alto para chamar a atenção. Todo aquele, criança, adolescente e adulto, que chama a atenção, principalmente na voz, é porque não se sente ouvido, não se sente visto, porque não se sente amado. Então ele precisa se expressar mais alto ou se firmar naquilo. Mas se firmar como pessoa, se firmar, por exemplo, um adulto, se firmar como aquele adulto, com voz. Não, eu tenho voz, eu tenho, entendeu? E aí vem, enfim, toda uma questão aí que não vou entrar agora, que são questões terapêuticas. Mas, porque cada um tem a sua história, não é porque é uma história que veio da infância do comandante, mas é porque cada um tem uma história, daí tem que analisar essa história para poder trazer essa conclusão. Mas, enfim, geralmente, tá? O grosso, vamos dizer assim, a demanda maior é o não se sentir amado. Aí quando você não se sente amado, você precisa da atenção do outro em você. Oh, me veja, me escute, me ame, por favor, tá? Então, essa é a raiz, vamos dizer assim, né? Dessas repetições.
E aí vai se passando por gerações, vai se ensinando isso, e aí, enfim, até que alguém busque mudar isso. E a pessoa que busca terapia, terapias complementares, integrativas, holísticas. Por que que eu falo? Por que que eu insisto nisso? Porque eu já fiz faculdade de psicologia, não terminei, e eu digo para vocês que tem psicólogos maravilhosos, tem. Mas o sistema é um sistema, gente, é um sistema para você não expandir o cabeção, tá? Então fica dentro de um quadrado e você não consegue sair dali. Então eu vou sempre falar das integrativas, holísticas, complementares, porque é a que eu pratico hoje. Hoje não, faz, né, tempo. E são elas que tiram você desse lugar, tá? Olham para sua história. A ideia dessas terapias holísticas é essa, tá? Eu não estou aqui falando de terapeutas e nem psicólogos, porque existem psicólogos que migraram para essas terapias e conseguiram fazer um caminho de despertar consciencial em si e no outro, tá? Então aqui, para, né, ninguém falar que eu estou falando isso e aquilo, né? Porque as pessoas concluem. Então, Vejam, cada. Eu vou falar dessa forma que vai ficar fácil. falei complicado. Não, não é que foi Olha lá, complicado. conclusão. Porque Não, mas eu perguntei. a gente tende, às vezes, a colocar dedos nas palavras, nas coisas que a gente fala e faz, porque sempre vai ter alguém que vai doer. Sempre vai ter uma feridinha, alguém que vai doer. Então, é bem simples. Vamos pegar um professor de língua portuguesa. Tem aquele que vai gostar de dar aula mais de conjugação verbal, tem aquele que vai gostar mais de fazer leitura e desenvolvimento de narrativas paralelas para as temáticas em que eles fizeram, que se faz leituras, e assim vai. Então, eu penso que talvez esse seja um bom exemplo. Então, para a mesma forma de enxergar e de construir a língua, existem várias formas de você tratar a língua e fazer construções, né? Por isso mesmo, ela sofre um processo que é evolutivo, né? Onde você tem contrações de palavras maiores para que menores surjam, né? E a prova disso eu vou usar uma palavra que as pessoas hoje talvez a maioria não saiba a origem dela, mas por exemplo, você. Qual é a palavra que origina você? É você mecê. Nossa, é verdade. Então, você mecê é lá em português arcaico, lá português, né, língua mãe, que veio pro Brasil. O você mecê virou voz mecê, né? Em alguns casos virou mecê, mecê. Muitos mais antigos ainda usam mecê. Não que eu seja tão antigo assim, né? Pronto. Galacticamente sim, né? Mas aqui terraqueamente não. Daí a contração de voz mecê, ela derivou para duas. Então, o mecê já está em desuso há muito tempo e daí surgiu o você. E o você, por conta da maquininha, né, celular, hoje já é o quê? Vê se. VC. E o que é que isso vai virar lá no final? C. É C. Que eu, às vezes, eu escrevo C. Você quer isso? Você que sabe. É até nome de uma casa muito. Não, deixa, De furunfar, Stories, gente. De furunfar, de furunfar. Uma rede de esquece isso. furunfos. Então, são adaptações. Eu usei a língua como uma delas para você entender que nas escolas de. Nossa, que volta que eu tenho. Que dentro da psicologia existem várias correntes, várias vertentes, algumas mais maleáveis, outras mais rigorosas, e cada qual com a sua. Essa abordagem. Essa abordagem, né, em função do cara lá que idealizou o princípio. Exato. Né?
Um vai ser mais Jung e outro vai ser mais, sei lá, De Barros, por exemplo. E tá tudo Piaget, certo, Piaget e assim vai. Agora, uma coisa é muito importante, eu vou falar isso, porque eu já fiz um longo período de atendimento com psicólogo. Não funcionou para mim. Não funcionou, tanto que estava lá pela 30ª sessão, até se afogou. ai, 30ª sessão. E eu já vou chegar no porquê talvez a Elaine tenha se engasgado. Vou deduzir, vou concluir. Tá? Eu cheguei à conclusão de que não estava fluindo. Porque o que acontece? Você chega e começa a falar, porque é você quem fala. Talvez seja uma ferramenta útil porque você está falando para alguém, para um ouvinte. Por isso. Mas no meu caso, na época em que isso aconteceu, e pelos motivos que eu fui buscar, não teve efeito. Encontrei muito mais resultado depois que eu fui fazer todos os cursos de formação terapêutica que eu fiz, que a Elaine tem quase todos também. E isso me permitiu acessar algumas coisas que estavam lá adormecidas e buscando explodir para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, né? E por que a Tia Nani se engasgou tudo quando eu falei 30 sessões? Dentro dos nossos trabalhos terapêuticos, nós também concluímos algumas coisas, né? Como que um processo evolutivo. E a Elaine, né, ou a famosa Tia Nani, é famosa, né? Ela, ela tem uma proposta no trabalho dela que é de resolver a coisa em até no máximo 4 atendimentos. Mas a abertura máxima vai a 7. Isso se na quinta não resolver. Por quê? Porque da forma como ela é construída, a, a análise e toda a terapêutica, ela leva a você a construir caminhos e com 4 encontros você se resolve. muito bom, você se resolve. Você se resolve. Porque é um tema de uma live que vai acontecer com a Gisele e vamos falar sobre isso também, né? A carga que as pessoas colocam em cima de um salvador. E aí até os terapeutas já viraram salvadores. Então, veja, até essa fala da Elaine serve para complementar a minha fala de que eu estava para completar 30 sessões terapêuticas com a psicóloga. Uma por semana? Cada 15 dias. A cada 15 dias a gente estava junto. Então, veja, Quase naquela época não tinha essa consciência de que a resolução das coisas e das causas estava em mim. E olha, falando de mim mesmo para alguém. Então faltou o start, faltaram os gatilhos, né, de uma metodologia que me levasse a uma resolução mais assertiva da coisa e me colocasse no caminho de que eu mesmo seria o resolvedor das problemáticas todas que supostamente eu carregava, né? Então, as conclusões e os achismos levam você a fazer coisas que muitas vezes não são necessárias. Então, e isso tudo tem a ver com escolhas, né? Com a parte de escolher e com a parte da conclusão, né? Conclusão leva você muitas vezes a um caminho que não precisa ser percorrido, né? Exatamente. Exatamente. E quando a gente conclui, geralmente a gente conclui. Não é que existem conclusões certas e erradas, porque não existe o certo e o errado.
Existe aquilo que você tem dentro de você e você acredita. E você conclui baseado na sua história, no que você ouviu, no que você aprendeu. Vou dar um exemplo idiota. Os meus exemplos idiotas. Imagine se o cachorro tivesse o discernimento de entender que depois dele dar uma volta atrás do rabo dele, ele percebesse que ele nunca ia alcançar o rabo. E ele fica correndo, às vezes, indefinidamente, dando voltas, 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 voltas. Ou ainda, se ele entendesse que, quando ele parasse com o osso na boca, na frente do espelho, na frente da água, que ele não deveria soltar na ideia e no pensamento que teria 2 ossos se ele brigasse com o cachorro que está ali refletido. Né? Então, são conclusões. Ele conclui que se ele solta o osso que está na boca dele, ele vai pegar do outro cachorro. Então, é isso que nós fazemos também. Temos medo de soltar ossos e, às vezes, soltamos quando não devemos. Então, é a parte da conclusão que a gente deve desenvolver. É isso aí. Beleza? Então, como eu estava falando... E também tem uma coisa, né? Hum. Se você concluir que o que eu estou falando não estiver de acordo... Não tem nada de acordo. Conclua. Eu não vou concluir nada, só vou dizer que a conclusão, ela é baseada na história que você carrega dentro de si. Você conclui baseado no que você sabe, no que você aprendeu e no que você ouviu. É assim, as conclusões são assim. Hello, tia Vilma. Entende? Então, geralmente, como a gente vem de uma história de repetições, o que acontece? A gente vai concluir baseado nesses ensinamentos repetitivos. E aí aquela coisa que eu falei da culpa, né? Não existe culpa. Ninguém te culpou. Ninguém é culpado, né? Os seus ancestrais, os seus antepassados, e antepassado é aquele que veio antes de você, então seu irmão mais velho é o teu antepassado, teu primo mais velho, enfim, alguém mais velho que você é o teu antepassado, tá? É pra você entender que não é só aquele que morreu. Tem gente que fala, antepassado, é meu tataravô. Não, gente, é mais velho que você é teu antepassado. Ele não é culpado. Por quê? Porque ele só tá levando pra frente aquilo que ele aprendeu. Só isso que ele tá fazendo. E mais nada. Por quê? Porque ele não teve alguém dizendo pra ele que ele poderia fazer diferente. Tá? Então, aí por isso que se repetem e por isso que não existe um culpado. Tá? Aí depois a gente até entraria na questão do perdão, mas fica para uma outra live, porque a live do perdão, ela é assim muito babadeira. Tem que ter um tempo, né, para eu explicar essa questão. Mas já levem para o coração de vocês que não existe culpa e nenhum culpado, e não existe um certo e não existe um errado. Existem apenas escolhas que você faz mediante o que você, vou repetir, carrega dentro de si. A história que você carrega dentro de si é a história que você conclui coisas, é a história que você comunica para fora. E isso vai cair e vai impactar diretamente no quê? No seu campo vibracional. Vai impactar ali diretamente. Ali. E é ali que é a sua comunicação. É ali que é dessa forma, né, que a gente se comunica com o macro, que a gente se comunica com o outro. Imagina, Tia Nani, sim. Vocês sabem que a comunicação verbal ela só tem um peso de 20%? Ela é mais corporal? Ela é mais de corpo. É posicional, posicional, então, né? De posicionamento, e ela é vibracional.
Por quê? Porque a maneira como você está vibrando, se sentindo, é a maneira que você está se posicionando. Se você é uma pessoa medrosa, muito provavelmente o seu ombro é caído para frente, o teu centro de personalidade ele está para dentro e você geralmente se curva à história do outro. É só o outro que ou a sua, né? É aquela imagem, não sei se alguém, né, tem intimidade aí, mas é aquela imagem da carta dos enamorados que tá lá, ele tá lá encolhido e carregando aquele peso que não é dele, uma história que não é dele. Então, a comunicação, ela não, a verbal não tem um peso. Se tivesse, gente, se tivesse peso, tudo que já foi dito já teria sido transformado, as pessoas já teria sido transformado todo o planeta. Porém, é o famoso só que não. Eu vou colocar duas cenas aqui para vocês pensarem nessa coisa do corpo fala. É assim, vocês vão a vamos lá, uma leitura. Vocês foram convidados para escutar uma leitura de um livro, né? De alguém que talvez seja querido de vocês ou que está promovendo, está existindo um evento no local onde vocês moram. E daí tem lá a tal da leitura. Como será a leitura se essa pessoa simplesmente ficar falando, olhando para o papel e sem movimentar a cabeça, sem se mexer ali, estátua, só falando? Qual é a mensagem que vai chegar para vocês? Transforme o cenário em um novo cenário onde existe lá o comunicador, o leitor, que está gesticulando, olhando para os lados, olhando para a plateia, mirando alguém na plateia, Articulando. né? Então, tendo todas as expressões, né, de manifestação com todos os músculos da face, né? Impostando voz, trazendo uma voz mais mansa, porque isso também faz com que as ondas cheguem de forma diferente nos ouvintes. Então, esse é um cenário. Sabe o que vocês podem fazer? Pega um filme lá que vocês gostam, ou então grave vocês falando e põe no mudo. O segundo cenário é vocês foram convidados também para assistir a uma orquestra que vai tocar algumas sinfonias, né? E você gosta disso, né? Você gosta de música, né, clássica. Hoje elas tocam contemporâneas também, né? Então elas estão mais diversas. Daí chega lá o maestro, todo mundo apreensivo, corpo de música, os instrumentalistas todos aguardando, e o maestro ali, de costas ou de lado para o público, sem se mexer, sem gesticular. O que acontece? O que acontece? Uma boca cheia. Pois é. Nem com boca cheia, por mais que fosse só um movimento de lábios, a orquestra ia dar o start. A orquestra precisa da vibração, do movimento e do impulso que o regente dá. E é totalmente corporal. O vigor, a intensidade, a suavidade que essa música vai ter, vai depender dessa intensidade com a qual ele vai se manifestar. Exatamente. Ele começa, ele faz um movimento com a... Esqueci o nome do... E começa. Então esse é o sinal de... Experimente. Você assistam. tem, Põe no mudo para vocês verem. É incrível. E faça experiência em casa também, com seu filho, marido, namorado, namorada, não importa. Com a pessoa que está aí do seu lado, minha gente. Pronto. Essa pessoinha. Faça teste de comunicação. Até em corpos de baile, gente. Balé. Porque não é porque é bailarina ou bailarino que, nossa, dançar é uma coisa. Representar
Dançar é uma coisa. Falei uma palavra, coloquei uma palavra que não era. Dançar é uma coisa. Executar passos é outra totalmente diversa. Contrária. Quem executa passos não dança. Quem dança, dança e executa passos. Mas quem executa passos não dança. Por que eu falo isso? Porque eu tenho 20 anos de dança e eu sei o que eu tô falando. Então, dançar é a mesma coisa que desfrutar a vida. É a mesma coisa. Aí você tira o som e observe aquele bailarino, aquela bailarina dançando. Vê se ela dança, se ele ou essa pessoa dança, ou se simplesmente existe uma execução de passos. É diferente. É aquela coisa que quando você olha, você fala assim, não sei, mas tem um negócio. É esse negócio aí. É esse negócio aí. Esse negócio de dança eu vou lembrar de uma coisa antiga. Um desenho que o Pateta precisava aprender a dançar para dançar com a Clarabella. Pateta? Uhum. Qual que é o Pateta? O Pateta é o Goofy lá, o cachorrão. Ah, é. Daí ele tinha os desenhos dos passos no chão. Ah, verdade. Esse desenho é famoso. Né? Então, isso aí ele exemplifica exatamente o que a Nani acabou de falar. A dança que ele ia fazer não seria uma expressão, e sim um mapeamento de passos seguidos, mas sem intensidade. E ainda assim, tudo isso nós estamos concluindo, né? É uma conclusão, que não haveria intensidade porque está seguindo alguma coisa, um método para fazer algo. Né? Uma fórmula. Na verdade é fórmula. E até a gente, né, divagou. Não divagamos, né? A gente expandiu bastante o assunto. Mas essa questão do fórmulas, né? Não existem fórmulas, é uma coisa que eu falei num dos diários de bordo aí, quando eu estava falando, e ainda estou, tá aqui comigo, do Conversando com Deus, onde é dito, né, nesse livro. Se você não tem esse livro, sugiro que você compre esse livro, a versão que é separada, a versão do livro 1, do livro 2 e do livro 3. Eu não sei porque fizeram a marmota de juntar tudo e sei lá, ficou esquisito. Eu acho que ficou, né? Eu estou concluindo que ficou. Mas enfim, o que ele fala lá? Que não existe fórmula. Não existe uma fórmula. Ah, estava aqui na página, fazendo graça. Não existe uma fórmula para você, no caso aqui, se comunicar. No caso, se comunicar com Deus, que é a fonte, o universo, enfim. E na realidade você tem que comunicar com você para você comunicar, porque é aquela história do eu sou, o eu sou. Se você é o que é, não está lá, está aqui. Por isso que ele está em todos os lugares. Mergulhei demais. Então vamos lá. Tá, vamos lá. Então aqui, gente. Típico. Ai, gente, mas quem captou, captou. Se não captou, assiste de novo que vocês vão captar o que eu falei. Mas, essa live, ela faz parte do novo processo que a gente está desenvolvendo, né? Onde as lives ficarão gravadas. Né? Aqui no Instagram. Instagram, aqui no i, as lives de domingos, diários de bordo, os domingos de tarô ficarão. Começa hoje, vão ficar também. Ficarão gravados e eventualmente alguma outra entrada nossa, com alguma temática, não sei se de quinta ou de segunda. Quinta sempre terá, quinta do saber. Então, ó, se prepara porque quinta-feira tem quinta do saber. Quinta do saber. O que vocês vão falar lá? Não sei. Saberes. Vai acontecer. São saberes diversos que vamos... vamos lá, a gente vai burilar os saberes. Então aqui, ó, falando em comunicação, já que estamos falando de live, ele fala das comunicações e aí ele pergunta, né, o que escreveu pergunta como que Deus se comunica? Como? Né? Como?
Já existia antes de alguém aí. Comece com como? Pois é, mas já existia essa questão, está no livro do Conversando com Deus. E aí ele pergunta: como? Né? Como é que o Senhor se comunica? Como é que Deus se comunica? É E aí a, ele fala. só para é muito importante se pensar assim que a chave para que você obtenha respostas para aquilo que você precisa está nessas 4 letrinhas dessa palavra como, né? Como eu faço, como eu posso, como eu chego, como isso acontecerá, como isso vai refletir, como alguém poderá vir até mim, como eu posso chegar e ajudar. Sempre como. Se eu não colocar essa palavra antes, as chaves mestras, elas não serão destravadas e o resultado não vai aparecer. É porque tem aquela questão, como eu, né? E aí entra a tal da autorresponsabilização, mas vamos lá, vamos É o assunto devagar. para outra coisa. Ó, e aí ele responde, Deus responde assim: então, esses são os meus meios pelos quais eu me comunico, que é a palavra, os, o pensamento, a palavra e o sentimento. Que ele fala, né? Que eu já li, volta alguns diários aí, que você vai achar. Nós vamos fazer essa leitura juntos e por isso que eu sugiro que você adquira o livro. Se você é do Caldeirão, não tem o livro, peça lá que eu vou te enviar para o PDF, porque eu tenho ele em PDF. Tá. Então aqui, aí ele fala que ele se comunica e a comunicação mais, vamos dizer assim, certeira é a experiência, que é a que o humano foge sempre. Por quê? Cai na autorresponsabilização. Como eu posso melhorar a minha vida? Não é? Ou como você pode melhorar a minha vida? No caso, Deus me ajuda, né? Cai aí. Mas enfim, daí ele fala: eu me comunico, mas não são métodos. Ou seja, não existe fórmula. Não existe fórmula do como ele se comunica com cada um. Porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim, ou seja, vêm dele. Tá? Por quê? Porque cada um tem uma frequência e vai entrar em ressonância. Às vezes você não está em ressonância com essa comunicação. Lembra que a comunicação é através da sua emoção, que tem força e está diretamente ligado às suas crenças? E tudo que você tem ali, existe uma cota vibracional, uma frequência, que é o como você se comunica com o universo. Por isso que tem muitas pessoas que falam, o universo não entende quando você fala. Não é que ele não entende o que você fala, é que essa comunicação é 5.000 vezes mais forte que essa e que essa. Quando alinha, essa tem poder. Quando está desalinhado, aí gera-se o caos. Para você lembrar que você tem que se alinhar. O caos vem para isso, para você lembrar que você tem que se alinhar, tá? Seria essa a chave, então, de quando eu falo que você precisa associar, só para exemplificar. A gente já falou algumas vezes que são 3 elementos que são necessários para que as coisas possam se processar. Então, nós temos um centro do saber e do pensar, um centro emocional e um centro de poder. Quando você consegue conjugar, você consegue fazer com que elas trabalhem juntas. O seu centro emocional aqui, emoções, coração. Trabalhar em conjunto com o seu senso de saber, sensações. Emoção, sensação. O cérebro, ele é um tradutor de sensações. Mas aquilo que se carrega aqui embaixo do plexo solar, ou no plexo solar, que é o teu centro de poder, quando você alinha isso e consegue fazer com que essa conjugação ative Trindade. Veja, Trindade. E isso é tema também para uma outra live, né? A Trindade. Então, quando você consegue fazer esse exercício de alinhar teu centro de poder, teu centro emocional e teu centro de sensações, de saber, de forma ordenada, conjugada, com cada um na sua intensidade, você consegue efetivamente fazer os comandos
para que aquele ser maior que está aguardando a sua diretiva execute aquilo que você quer, que você precisa. Lembrando que o que você quer não é o que você quer. Tem que estar alinhado para alinhar tudo, Trindade, tá? trindade. Lembra disso. Por isso, quando você tem... Acontecem algumas coisas, muitas vezes, e você não se apercebe. Já aconteceu de você olhar para algo e sentir um algo tão forte assim, que aquele algo vem para você? Ah, um celular novo, é um emprego novo, muito melhor do que aquele que você já tinha, ou os caminhos se abrem para que você seja dono do seu próprio caminho, do seu próprio negócio sustentável, rentável. Então, é nesses momentos que existe essa manifestação da Trindade, emoção, sensação, poder, que isso dá o start para que as coisas se manifestem, né? Então, só para emendar a fala da Nani em cima do que ela estava desenvolvendo. E então, daí, essa comunicação, quando você emana ou vibra, né, essa comunicação, você exterioriza, e a gente exterioriza o tempo todo, porque você não deixa de pensar e não deixa de sentir, sinto lhe informar, é o famoso horário vigiar. Você está comunicando o tempo todo. Por isso que essa coisa do orar e vigiar tem que ser muito bem observada, muito bem analisada, porque ela vai ter efeito lá na Trindade. Sim. E tem a ver com foco, mas vamos lá. E aí, gente, aí o que acontece? Como você não deixa de comunicar o tempo todo, a resposta disso, tá, é em pessoas, eventos e circunstâncias que venham somar ao que você comunicou, porque é ressonante, vem igual ao que você comunicou, tá? Então, a vida que você vive foi você que comunicou. Tá ruim? Você que comunicou. Atraiu um relacionamento esquisito? Você comunicou. Não consegue avançar? Você comunicou. Você está preso em algum lugar. Ah, eu não consigo me relacionar. Você está preso em algum lugar. Você está comunicando. Você tem algum medo e esse medo está se comunicando com o universo que está validando o que você está comunicando. É um espelho. Vocês têm que entender que é espelho. Então, tudo que você colocou na sua vida, tá? Você não é vítima. Você simplesmente convocou, como os Abrahams. Concluiu, né? Você comunicou ao universo através das suas emoções. Ou, como o comandante falou, através da sua conclusão, porque a sua conclusão é baseada no que você tem dentro de você, da sua história, do como você aprendeu a vida, do como. Por isso que eu falo que ninguém tem problema com dinheiro, ninguém tem problema com relacionamento afetivo, por exemplo, que é os que mais dá rolê. Você tem uma conclusão lá atrás de que os teus pais ensinaram essa maneira de você se comunicar com o dinheiro, com o casamento. Aí você fica preso lá. Você tá lá, você não tá aqui. Por isso que o seu casamento é ruim, por isso que você não consegue casar, por isso que você casou várias vezes e não se resolveu. Porque não está... O que foi? Não está na pessoa. A pessoa só veio trazer. Eu sinto muito, só lamento. Enquanto você não entender que tudo que veio para você foi você que convocou, e se você quer transformar a sua vida, vire o espelho para você e pergunte: como eu posso melhorar? Não tem um comando lá do Axis lá? Como é que é? Como pode melhorar? Eu acho que é um negócio assim. Do Axis. Da barra de Axis. Acho que é como pode ser melhor, como pode... Sei lá, tem um comando lá do barra que o pessoal fica jogando e eles nem entendem isso. Só que tá jogando a responsabilidade para você, ou seja, é você que vai ter que melhorar. E aí, como pode melhorar? Sabe o que é? Você vai ter que olhar os teus nós.
você vai ter que olhar a sua história, você vai ter que entender qual é a conclusão que você teve sobre o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia, Não é sujo. tá? Por que o seu casamento, por que você até hoje não conseguiu casar? Ou por que você casou e não deu certo? Daí você coloca a culpa ou no marido ou na esposa. Ah, porque ela é insuportável, porque... Não é o outro, gente. A história sempre começa e termina em você. Era um anjo antes de casar e um Entendeu? demônio depois de casado. Então, isso, por quê? Porque as pessoas têm mania de jogar a culpa no outro, porque vive na culpa, vive no erro, e eu vou falar depois a gente, numa outra live, a gente e vive no perdão. Tá tudo cagado. Mas enfim. Então, minha gente, as formas de comunicação. Aí, quando você entende e aceita, porque entender, tá, eu entendi, mas você aceitou? Imagina, porque tem pessoas que é assim. A maioria não aceita que a vida que ela leva foi ela que convocou. Que a M de vida que ela está levando foi ela que convocou, através do que ela tem dentro dela. Através do que ela entendeu, concluiu lá atrás do que é viver. Tem gente que vive a bater cartão. Tá bom. Vive um sonho de uma vida bilionária, mas entende que a relação dela com o isso é difícil. Se você não nasceu em berço de ouro, nunca você vai construir um castelo. Tá bom. É a tua crença, mas não é isso. Não é isso. Isso é muito limitante. Tá? Então, tudo isso que você vive, você convocou, você comunicou. A responsabilidade é sua. É o famoso toma que o filho é seu. Nos dias de hoje, existem tanta informação que é difícil a gente escapar disso. Sabe? É aquela coisa assim, ai gente, Deus tá de saco cheio, porque ele já mandou a mensagem faz horas, a gente que não entendeu ainda. Tá? A real é essa. Mas enfim, vamos lá. Aí, existe essa questão da comunicação. E aí, como que você vai, que daí vem uma outra chavezinha, como que você vai discernir? Porque a chave para você entender a comunicação está no discernimento. Como que você vai discernir o que é e o que não é? Tá? Como que você vai discernir isso? E quem é do Caldeirão, eu deixei um exercício lá. Então peguem a dica aqui, tá? Nós estamos revisando de novo, né? E daí depois eu vou explicar o que aconteceu na sexta-feira, que o caos começou lá na Gisele e veio para nós, esparramou e a gente não conseguiu entrar em lives. Na live que a gente ia fazer mesmo, né? Eu e o comandante, porém, gente, não deu. Mas vamos lá. Até o carro quebrou, para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá. Então, aí ele fala que o segredo, né, o desafio, vamos dizer assim, porque não é segredo, é um desafio. O desafio é você discernir o que é do que não é, tá? E aí, o que ele fala? Que a dificuldade é saber a diferença entre as mensagens de Deus, do universo da fonte, né, e os dados de outras fontes. E essas outras fontes, gente, pode ser a crença que você tem aí dentro. De que dinheiro é pecado, de que rico não vai para o céu, de que homem não presta, mulher é vagabunda. A gente falou essas palavras, mas enfim, whatever. De que mais? Quais são as crenças? Tem tanta crença. Oi! Tudo bem, Bárbara? Enfim, tem tanta crença, mas vamos lá. Tá? Então, assim, são outras fontes, são as crenças que você tem aí dentro. Essas são outras fontes, não é? Gente, vocês têm que entender que não é o bem contra o mal, Deus contra o capeta. Vamos sair disso, porque isso não é real, tá? Isso aí também é pegadinha da Matrix, tá? Pra te manter preso, mas vamos lá. Isso é pra outra live também. Ó, daí ele fala assim, isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. Qual é a regra básica? Aí Deus está falando, o universo, a fonte. O que vem de mim é sempre... Tá lá no exercício do caldeirão. O seu pensamento mais elevado, a sua palavra mais clara e o seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Isso aí é a trindade? É uma trindade, tá? É uma trindade. Tudo que é trino é divino. Então, gente, entenda. É o seu pensamento, o seu sentimento
e a sua palavra. Por isso que tome que o filho Palavra é é seu. poder, hein? Palavra é É. poder. Então, gente, alinhou isso, alinhou tudo, tá? E aí, o que que é isso? Né? Só para você entender. Por que que é a sua palavra, é a minha palavra? Porque você é o que é. Porque tem aquela frase, eu sou o eu sou. O que que é eu sou o eu sou? Vocês sabem o que quer dizer eu sou o eu sou? Pensem. Por Pensem e isso, deixem. Você que vai chegar aqui depois. Você vai chegar aqui depois. vai Né? ficar salva. Vai ficar salvo. Interaja com a gente por meio ali das caixinhas de Conte nos mensagens. comentários também qual No foi a comentário. ficha que vocês viraram hoje. Vem ali e fale exatamente sobre isso. O que que você concluiu sobre isso? Aonde isso levou você? Qual a conclusão que você teve? E por que que eu tô pedindo para vocês compartilharem aqui a virada de chave ou a frase que mais impactou o teu coração hoje? É para gerar engajamento? É também, mas é para que essa live consiga ser enviada para um maior número de pessoas, para que essas pessoas despertem o coração, porque através de você, pessoas vão chegar e vão talvez não desistir do sonho dela. Seja o meio, né? Seja o meio de abundância, lembra? Seja o meio de transbordamento. A abundância é transbordar, não tenho medo. Não tenho medo, tá? Não vai faltar, porque da onde veio tem muito mais. Grava isso. E tem mesmo. Ó, daí ele fala assim: agora a diferenciação se torna fácil porque não deveria ser difícil. Adoro esse livro. Nem mesmo para o aprendiz identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim, vou dar-lhes estas orientações, porque a fonte não se cansa, tá? Ela jorra o tempo todo, por isso que da onde vem, sempre tem muito mais. O pensamento mais elevado é aquele que é alegre. A palavra mais clara é aquela que é a verdade. E aí começa a pegar, né? E o sentimento mais nobre é sempre aquele a que chamam de amor. Então, olha a tríade. Alegria, verdade e amor, isso é o quê? É quando você consegue ser eu sou o eu sou e você transforma a sabedoria. É uma sabedoria isso. E essa sabedoria vai te levar à criatividade. Porque somos filhos do... De quem? Criador. Criador. Então somos criativos. Nós criamos, não Nós somos criamos. crias ativas. Exatamente. Vem daí. Vocês estão entendendo? Então, esse negócio de co-criador Ó, eu vou não emendar um existe. negócio. Ó, com essa história da criatividade e cria ativa, tem uma frase que é atribuída a Jesus, né? Yeshua. Né? Em que ele fala exatamente, eu sou filho de Deus, vocês também são filhos de Deus. O que eu posso, vocês podem. E farão coisas maiores e melhores do que eu fiz. Então, cria ativa. E parem e pensem, como é louco esse conceito. É conclusão. Como é louco esse conceito. Somos todos, segundo a palavra, feitas à imagem e semelhança de Deus. Ó, como é que é? Eles falam assim, tá em Gênesis, né? Faremos, como é que é? Faremos a nossa, não é a minha, a nossa imagem e semelhança. Então, onde eu vou chegar? Ó? Somos iguais? Somos diferentes? Agora, vontades. Mas somos um em... Você sabe aonde nós somos um? Em essência. O todo somos um, porque somos um em essência. Aí tem aquela galerinha que não entendeu, aí quer direitos iguais. Somos um em essência. Que essência? Alegria, verdade e amor.
em códigos de luz. Os códigos de luz do humano luz, que eu sempre falo. Isso é a essência. São os códigos primordiais adormecidos. É aí que somos um, tá? E daí o povo fica concluindo coisas diversas que levam a lugar algum, né, e sem resolutividade alguma. Aquela frase, não sei se é da guerra lá, como é que é? Dividir para conquistar? Não precisa nem ler o livro, vai assistir Harry Potter. Harry Potter acontece isso. O que não se pode nomear, ele dividiu para poder conquistar, para deixar o alvo sozinho e com medo. Assistam o filme do Harry Potter. Gente, a saga é... Se vocês captarem os códigos que estão ali dentro, vocês despertam a cabeção. Mas enfim, vamos lá. Não é que a gente viva ilusões. Veja, é uma história... Eu vou usar a linguagem antiga. É uma história com E, que tem uma narrativa, que tem esse contexto. Tá cheio de código lá. Porém, no contexto, há codificações que você pode pegar e usar para construir a sua história com H. Essa sim é verdadeira. Tá? Entendeu? A sua história com H é verdadeira. Então, quando você começa a pensar e colocar em prática aquela coisa da alegria, da vontade, do amor, e faz Verdade. a integração. Verdade. Então, você falou vontade. Verdade. Vontade, alegria, verdade. E amor. Mas a verdade tem a ver com vontade. Se for parar para pensar assim, quando você sabe? tem verdade. Tá, mas conjugue. Então, quando você aciona essa trindade, tá? Que tem a ver com aquela que a gente já falou lá atrás, da sensação, da emoção, do poder, né? A sua história de verdade com H é escrita. Porque você para de contar historinhas justificativas. Aí sai daquele narcisismo, sai da vitimização, sai do mimimi. Larga os cismos, né? Os rótulos. Larga Mas os rótulos. enfim, isso é para uma outra live que esse tema é pesado. Esse tema é pesado, porque quando a gente começa a falar, eu não erro. Eu não. Isso aí é o narcisista lá, né? De Narciso, gente. Vamos lá estudar Narciso. Vamos estudar sobre Narciso, vocês vão entender de onde vem narcisista. Então vamos lá, ó. E daí ele fala assim, com essas orientações que ele passou, né, que ele decodificou, mastigou e colocou na nossa boquinha a informação, com essas orientações é possível determinar quais mensagens são minhas, ou seja, da fonte, e quais vêm de outras fontes. Pode ver que ele não julga, ele não diz que é errado ou certo, ele só diz que é de outra fonte, que não é da dele, tá? Uma única dúvida permanece e prestem atenção, se as minhas mensagens serão ouvidas. Poucas são. Algumas porque parecem boas demais para serem verdades. Quando que vocês... Fala pra mim. Quando que vocês... Aí, a tia... recebe uma promoção, alguém traz alguma coisa para você, uma notícia boa, aí você, nossa, é bom demais. Tem coisa escondida aí. Quer ver que lá na frente eu vou levar um puxão? Fala que não. Fala que não. Fala que não. Outras porque parecem difíceis demais de seguir, que daí vem aquela coisa do ser humano que é a preguiça. É preguiça. Muitas porque simplesmente são mal interpretadas. A maioria porque não é captada. Bom dia, Flavinha, meu amor. A que não é captada, gente, é frequencial. Na realidade, tudo aqui é frequencial. É uma você entra em ressonância. Entrar em ressonância é vibrar igual, só isso. Quando a gente não vibra igual, a gente se afasta. Mas a gente nunca se separa da fonte. Essa informação é mentira. Eu sei que tem gente que fala sobre isso, porque não entendeu que você só afasta. Afasta. É só isso. Aí quando você começa a vibrar igual, você se aproxima. É só isso, gente. Bom, vamos lá. Entrar na mesma frequência é quase como fazer isso aqui, ó. É vibrar igual. Aqui. Fechou. Casou. Tá igual. Daí ele fala assim, ó. O seu mundo não estaria nas condições atuais se vocês apenas tivessem prestado atenção nas suas experiências. O que são experiências? Repertório.
Presta atenção. Aonde você disse que foi ruim e aonde você disse que foi bom. Se foi ruim, tira as lições, não repita. E vai. Por isso que tem aquela frase: só fique com o que é bom. É sobre isso. Só fique com o que é bom. O que não foi, tira as lições e não repita mais. É a mesma coisa que repetir de antes, você não entendeu. Então, vai repetir, gente. É assim. É muito simples. É a gente que complica. Aí ele fala assim, ó, o resultado de não prestarem atenção, e prestar atenção é colocar foco, presta atenção, tá? O resultado de não prestarem atenção a elas, às suas experiências, ao seu repertório, é que continuam a repeti-las, né? Porque o meu objetivo, o da fonte, não deixará de ser atingido. Minha vontade não será ignorada, vocês entenderão a mensagem, cedo ou tarde. Por quê? Porque da onde vem tem muito mais. Ele não vai deixar de jorrar a informação só porque você não entendeu. Uma hora é aquela coisa, água mole em pedra dura, Tanto bate até que... fura. Daí ele fala assim, porém, eu não os forçarei a isso. Aqui, gente, essa aqui, ó, eu não os forçarei. Eu vou até grifar, porque aqui vocês vão entender o efeito Zenão. Eu não os forçarei a isso. Aquele negócio de hard work, hard não sei o que lá, isso não leva a lugar nenhum. Quando você força algo para que algo aconteça, ele não vai acontecer. Preste atenção. Ou não vai em pleno, né? Preste atenção no seu repertório. Surge e some. Preste atenção no seu repertório. Quando você força o campo, ele não acontece. Porque é fluido. Por isso que eu falo para vocês, tire toda a força e coloque fluidez. Você vai no flow. E para você ir no flow, você tem que ir lá. Verdade, alegria e amor. Quando você força, você vai na força do ódio. Você vai no, vai ter que dar certo agora. Entendeu? Você vai na birra, você vai na vingança. Não tem amor, não tem verdade, não tem alegria. A fonte, ela não trabalha na força, ela trabalha na ressonância, na frequência e na conexão. Entendam isso? Daí ele fala, eu não forçaria isso nunca, porque eu lhe dei o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, gente? É escolher se você quer estar de um lado ou do outro. Se você quer estar na força ou na fluidez, no amor ou no medo. O poder de decidir livremente, eu nunca o tirarei de vocês. Simples assim. Então tá na sua responsabilidade. Nani, as repetições de escolhas e repetições também pode ter a ver com as escolhas dos nossos ancestrais? Podemos estar repetindo padrões dos familiares também? Sim, nós falamos isso no comecinho da live, a gente já estamos encerrando, já demos 1h e quase 1h10. Mas a gente já veio falando sobre conclusões, que o comandante já jogou essa peteca na live, e eu falei que as conclusões elas são baseadas no que nós ouvimos e aprendemos dos nossos antepassados. Então, tudo que a gente comunica, a nossa comunicação vibracional, que tem a ver com as nossas emoções, elas são baseadas, estão diretamente conectadas com o que nós aprendemos através dos nossos ancestrais, do que a gente repete ainda. Aí eu expliquei lá que a gente não tem problema com o dinheiro, com relacionamento afetivo, com nada. O que a gente tem são conclusões que nós tiramos baseados no que nós aprendemos. Tá bom? Então, espera a gente terminar a live e ela carregar, e aí você entra e assiste. Eu expliquei, a gente mastigou mais. Vou repetir aqui uma situação que, vejam, as lives, elas voltarão a ser feitas aqui pelo Instagram, aqui pelo livro, e elas ficarão gravadas. Mas é muito importante que você esteja ao vivo com a gente para interagir. Para fazer as perguntas. Viu só? Venha tomar café com a gente. Tome seu belo café. Comece bem seu dia. A semana. E à noite tem live de tarô. Hoje tem... Vai voltar. Vai ser Domingos de Tarô. Domingos de Tarô. Para quem é chegado numa tiragenzinha. Um carteado. E vamos ter, e vai ter uma surpresa que eu vou mudar o quadro. Não vai ser só perguntinhas, não. Vai ter uma coisa bem show de bola. Vamos ver o que acontece.
Então tá Aí, tudo lá, vai ficar gravado, mas é muito importante que vocês venham sempre ao estejam ao vivo, vivo. porque daí nós temos a interação, e a interação é a que leva à construção de novas ideias, novos saberes, novas conclusões, que é o tema dessa Da live de hoje. live. Daí, ó, só para concluir aqui, para a gente encerrar, daí ele fala assim: então continuarei a enviar-lhes. Olha só, por isso que eu falo que da onde vem tem muito mais. Então continuarei a enviar-lhes a mesma mensagem. Continuarei, ou seja, a fonte é infinita através dos milênios e a qualquer parte do universo em que estejam. Eu as enviarei continuamente até que as recebam, ou seja, até que vibrem igual. Já estamos terminando aqui, já vamos liberar o espaço. Porque meu pai chegou e nós tomamos posse da mesa. Mas vamos lá. Um dia vamos fazer uma live com meu pai, ele vai explicar sobre o açúcar. Aí eu quero ver vocês fazendo graça com o tal da porra do açúcar. Aí vocês vão ficar parar com essa noia do açúcar. Meu pai trabalhou a vida inteira com usina de cana-de-açúcar. Aí vocês vão escutar o que ele vai falar, aí eu quero ver vocês com medo de comer açúcar. Seus cambada. Ó, daí ele fala assim: eu as enviarei continuamente até que as recebam. Preste atenção, coloquem foco a elas e as considerem suas. Por que vocês vão considerá-las suas mensagens? Porque é o seu pensamento, o seu sentimento e a sua palavra. Porque está em você. Por isso que eles falam, não busque fora o que está dentro. É seu. Por isso que nós não co-criamos, nós criamos. Porque a gente não faz... Somos um em essência, gente. Tá? E aí, para encerrar, eu as enviarei em uma centena de formas, em milhares de momentos, durante bilhões de anos, porque a fonte é infinita e ela não para de jorrar. Imagine o tamanho disso em centenas de milhares de formas. Gente, é muito. É muito. É que a gente é o quê? Preguiçoso. Às vezes tapado. É preguiçoso. O ser humano tem um mal, e esse mal chama-se preguiça. Tá? E aí fala aqui, ó. Não poderão deixar de ouvi-las se realmente prestarem atenção. Dê atenção, coloque foco em você. Para onde que você está olhando? Para a grama do vizinho? Tá mais bonita, tá mais verdinha? Não poderão ignorá-las quando realmente as ouvirem. Lembra? Para aqueles que têm ouvidos, que ouçam. Frequência. Dessa forma, nossa comunicação de fato começará. É o primeiro relacionamento. Quando você colocar foco em você, você vai começar realmente a se ouvir. E aí você vai ser o eu sou. O eu sou. Por enquanto, você não é. Porque no passado vocês apenas falaram comigo rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Depois nós vamos conversar sobre as súplicas. Agora posso responder-lhes até mesmo dessa forma como faço aqui. Se você acha fácil, pega lá e escreve, gente. Isso é canalização, tá? Ó, eu vou dizer uma coisa assim que eu acho que... Acho não. Eu penso que vai concluir esse trabalho de hoje. Não fique reclamando. E quem reclama... clama 2 vezes. Então, pare por um instante e se permita entrar em contato consigo mesmo. Se permita fazer a conexão da Trindade, do saber, da emoção e do poder. Ele coloca ali de uma outra forma a tríade também. É verdade, alegria e amor. Então faça essa conjugação de uma forma ou de outra, que vai ser a mesma coisa. E bote um como na pergunta que você vai fazer. Faça um momento de introspecção. Como posso chegar na alegria, na verdade, no amor? Faça um momento com você mesmo. Exercite teu silêncio para escutar efetivamente o grande burburinho que está dentro de você. Faça silêncio para se escutar.
E ao se escutar, pergunte da forma correta: como posso fazer? Como posso obter? Como posso realizar? Nós vivemos em um meio frequencial onde tudo já existe, e está carente de que alguém seja o ponto, a centelha que vai dar o start para que isso se manifeste. Tá? Então essa manifestação ela depende de você conjugar essas três vertentes, torná-las una e fazer com que isso se manifeste. Faça uso do seu silêncio. Faça uma espécie de reclusão dentro de si mesmo, buscando se conhecer e se reconhecer. Por que reconhecer? Porque muitas vezes você se perdeu no meio do caminho. Então, ao se reencontrar, ao se reconhecer, se permita entrar nesse fluxo, no flow, nessa frequência do tudo já existe. E com as perguntas corretas, acessar aquilo que será o meio de fazer com que aquele teu pedido, aquela tua intenção, aquele teu propósito se manifeste e promova as mudanças que você quer fazer, as mudanças que você quer ser. Certo? Então fica essa a minha fala final para que vocês concluam, né, da melhor forma e encontrem o melhor modelo para atingir essa meta de ser, de realizar, de manifestar. E já desejando um bom início de semana para aqueles que não nos viram ou não nos verão por aqui. Um beijo no coração. Beijo e até a noite. Para quem será da noite, né?